Quando eu era mais novo, eu achava que quando a gente dourava um alimento no fogão, a gente estava queimando ele, mas só um pouquinho. Então, para mim, essa cobertura marrom que se forma na superfície de pães, ela era um queimadinho na dose certa. Mas eu estava enganado. O que dá a cor, o gosto e o cheiro dessa região mais escura é a reação de Maillard. Nesse vídeo eu vou falar sobre a reação de Maillard e como a gente acelera ela para fazer pretzels. A reação de Maillard acontece entre açúcares e aminoácidos. Os aminoácidos podem estar presentes soltos ou ligados formando moléculas maiores, como proteínas e peptídeos, que nada mais são do que um monte de aminoácidos ligados um do lado do outro. Apesar do nome reação de Maillard, esse termo se refere a um conjunto de reações que forma uma variedade de produtos responsáveis por dar cor, cheiro e gosto característico a alguns alimentos, como por exemplo o pão. Quando a gente assa um pão, a reação de Maillard acontece principalmente na superfície dele, por isso que a crosta do pão tem um gosto diferente do miolo e a parte de fora da batata frita tem um gosto diferente da parte de dentro. Dá para dividir a reação de Maillard em três partes. Na primeira, acontece a união de açúcares com aminoácidos. Na segunda, esses compostos formados eles são quebrados em moléculas menores. E na terceira parte acontece a formação dos produtos que vão dar o cheiro, a cor e o gosto para os alimentos. Esse conjunto de reações gera uma quantidade muito grande de produtos. Então nesse vídeo eu vou focar na primeira parte, que é onde ocorre a união do aminoácido com o açúcar. Primeiro eu vou falar um pouco sobre a estrutura dos aminoácidos. Basicamente, eles têm essa região principal e a diferença entre os vários tipos de aminoácidos fica nesse R. Mudando o R, a gente muda o aminoácido. O aminoácido tem ácido no nome por causa desse outro grupo aqui. Quem já teve aula sobre funções orgânicas deve conhecer esse grupo como um ácido carboxílico. Agora vamos para o nitrogênio, que é o que interessa para esse vídeo. O nitrogênio está no grupo 15 ou 5A da tabela periódica. Isso significa que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa fazer 3 ligações para completar o octeto e ficar feliz. Assim, ele usa 3 dos 5 elétrons para fazer ligações e fica com 2 elétrons sobrando. A consequência disso é que ele pode compartilhar esse par de elétrons com alguém que esteja precisando. Doadores de elétrons são classificados como bases de Lewis. Por isso, esse nitrogênio vai ser básico. Então, olha que interessante. Em uma mesma molécula, a gente tem uma parte ácida e uma parte básica. A reação de Maillard acontece entre o nitrogênio do aminoácido e a carbonila de um açúcar redutor. Carbonila é o nome dessa região com um carbono ligado a um oxigênio por uma ligação dupla. Nessa reação, o nitrogênio precisa compartilhar o par de elétrons que ele tem sobrando com o carbono dessa carbonila. E isso só acontece se o nitrogênio não estiver compartilhando esse par de elétrons com mais ninguém. O problema é que ele pode compartilhar esses elétrons com algum hidrogênio com carga positiva. E isso dificulta que a reação de Maillard aconteça. Agora começa a parte interessante. Uma forma de eliminar esses hidrogênios é adicionando uma base. Esse truque está presente na receita de pretzels, e é isso que eu vou fazer agora. Quando os pretzels são preparados industrialmente ou em padarias, alguns profissionais podem escolher usar soda cáustica, ou hidróxido de sódio, o NaOH. Só que o hidróxido de sódio é uma base forte, então é muito perigoso ficar usando isso no dia a dia, ainda mais para fazer alimentos. Uma alternativa muito mais segura é usar bicarbonato de sódio, que é uma base fraca. Então, gente, por favor, se alguém tentar fazer isso em casa, não usa soda cáustica. Usa bicarbonato de sódio, até porque é mais fácil de achar no mercado, E como eu não sei a idade das pessoas que assistem esse canal, é bom deixar claro que se for tentar fazer essa receita, peça ajuda para um adulto, mesmo usando bicarbonato de sódio, Porque a gente usa o fogão e pode acabar se queimando. Basicamente é uma receita de pão, e só muda no final um pouco antes de levar para o forno. Então aqui eu vou adicionar um pouco de água, açúcar e fermento biológico. Agora eu vou deixar descansar por alguns minutos para ativar o fermento. Eu já falei sobre fermentação em massas de pão nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link, e daqui a pouco eu volto. Tá bom, aqui eu ativei a levedura por alguns minutos e agora eu vou misturar um pouco de farinha. Estou usando uma farinha própria para fazer pão, a diferença é que ela tem um pouco mais de glúten que a farinha normal. Isso vai ajudar a dar uma estrutura melhor para a massa. Aqui eu estou botando tudo no olhômetro mesmo porque eu fiquei com preguiça de medir no copo. Mas geralmente é 1 copo de água para 2 copos de farinha. Só que massa de pão também ela perdoa bastante. Então se você errar um pouquinho na água ou na quantidade de farinha, geralmente não tem muito problema. Quase esqueci o sal, sempre esqueço do sal. Esqueci o sal no outro vídeo também. Acho que eu botei muito. Bom, que seja.
Tá, uns 15 minutos depois, nossa, ficou assim. Dessa vez eu acho que eu acertei o ponto. Ficou melhor do que do vídeo da levedura. Então agora eu vou deixar a massa descansando aqui até ela dobrar de tamanho. E mais tarde eu volto. Aqui tá a massa depois de deixar ela descansando. E agora eu vou pegar ela. Tá, eu vou tirar um pouco das bolhas de ar que ficaram aqui dentro. Dividir a massa. E aí eu vou esticar ela para fazer os pretzels. Aí agora que eu estiquei aqui, tá bem grande a massa. E vem a parte divertida, que é fazer o nó aqui. Ficou feio, mas... Aqui. Tá muito feio. Tá, vamos pro próximo. Aí aqui, ó. Vai, gira. E se não grudar, é só pegar, ó, só molhar um pouco o dedo, passar aqui e botar aqui que fica preso. Tá, aí aqui, ó, o truque, ó. E prende aqui. Tá. Agora que veio o truque. Eu vou esquentar a água com bicarbonato de sódio e vou mergulhar os pretzels nela por 30 segundos antes de levar para o forno. Essa que é a principal diferença entre fazer pretzel e fazer pão. Não é só o formato, né? Vou botar 2 colheres de bicarbonato de sódio nessa panela. E agora eu vou mergulhar o pretzel com cuidado para não desmanchar ele, nem me queimar, e esperar uns 30 segundos. Eu não tenho uma escumadeira, então estou usando colher de pau. Quem tiver escumadeira é melhor. Agora eu vou pegar esse pretzel e botar no forno junto com o outro pretzel que eu não botei bicarbonato de sódio, pra gente ver a diferença. Aqui. Esse é com bicarbonato de sódio e esse é sem bicarbonato de sódio. Aí olha como é que ficou. Esse aqui é o que tem bicarbonato de sódio e esse aqui é o sem bicarbonato de sódio. Dá pra ver que eles ficaram bem diferentes, né? Eu tirei porque já parecia que já tava começando a queimar. Mas aí... Então, galera, eu assei os outros 2 pretzels também. Aí agora aqui estão os 4 pretzels que eu fiz. Esse aqui é o que eu não usei bicarbonato de sódio. E dá pra ver que ele ficou bem diferente dos outros 3. Aqui. Eu não consegui fazer nenhum pretzel apresentável nesse vídeo. Todos ficaram horrorosos. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aí embaixo. Se querem mais vídeos como esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações e até a próxima. Tchau! A minha roupa toda suja depois de cozinhar. Sou um desastre.